Olá pessoal, boa noite, hoje dia 8 de junho de 2022 e estamos agora ao vivo para começar essa live sobre a polêmica do colesterol. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pois é, vamos esperar o pessoal chegar e a Márcia chegou aí primeira, e aí já tá entrando a Ângela. Vamos esperar, o pessoal tá chegando, já foi comunicado que eu já tô ao vivo. E aí eu quero falar sobre esse assunto hoje tão polêmico. Por isso que eu pus o título, gente, a polêmica do colesterol, né? Esse assunto é realmente polêmico, eu acho que muitas informações do passado devem ser atualizadas e compartilhar conhecimentos, informações faz com que vocês consigam mudar seus hábitos, mudar suas práticas, entender melhor seus exames laboratoriais, poder questionar mais com seus médicos com relação a esse assunto particularmente que eu vou estar abordando hoje. Então esse é o meu intuito de como nutricionista estar aqui todas as semanas, informando vocês, para que vocês tenham um benefício em virtude dessas informações, tá? Então, como eu falei para vocês, para quem está chegando agora, a live de hoje é sobre a polêmica do colesterol. Gente, colesterol é um álcool policíclico, que muita gente vê como uma gordura, né? Ele age como gordura, mas na verdade é um lipídio que age como gordura. Todo lipídio é uma gordura, mas nem toda gordura é um lipídio. Pode ser que seja meio confuso para vocês, mas o mais importante é vocês gravarem que o colesterol, gente, é uma substância formada 75% em média pelo nosso fígado e que é de suma importância para a nossa saúde, para o nosso corpo, porque se não fosse tão importante, nós não fabricaríamos colesterol. Só para vocês terem uma ideia, gente, pensa que o cérebro e o coração, eles dependem para funcionar de forma plena do colesterol. Então, é importante que eu fabrique colesterol numa quantidade adequada para que eu tenha um bom funcionamento cerebral, uma boa saúde cardiológica, inclusive. Então, não é interessante eu não ter níveis adequados de colesterol. Além do que, o colesterol ele vai ajudar na absorção das vitaminas lipossolúveis, na vitamina A, D, e K. Vai fazer a formação de sais biliares, né? Então, o fígado faz sais biliares que vai jogar lá para a nossa vesícula e aí, quando a gente come gordura, a gente vai lançar esses sais biliares lá para o intestino para poder fazer a digestão das gorduras. Então, o colesterol também produz, é importante para fazer essa produção de sais biliares. Ele é super importante para fazer síntese hormonal. Vocês sabiam que a testo, o estrogênio, ele é formado a partir do colesterol? Que o colesterol é base para a formação hormonal? Por isso que muitas mulheres, depois que chegam da menopausa, que começa a ter uma diminuição na fabricação, na síntese hormonal, começa a ter mais colesterol circulante. É um dos motivos, tá? Além disso, o colesterol, então, ele está presente em todas as membranas celulares, na formação de neurotransmissores, não só dos hormônios, como eu acabei de falar. Os neurônios, que são as células do nosso cérebro, para fazer, elas são forradas, né? A bainha dela, a membrana dela é forrada também com colesterol. E se eu tiver em quantidades adequadas, uma boa membrana, eu vou ter melhores sinapses nervosas. Então, o colesterol é uma substância importante, gente. Ele é mocinho, sim. E eu vou dizer para vocês só quando ele é ruim, quando ele é vilão, tá? Então, não é para se assustar tanto com, meu colesterol. Tem que ter colesterol. Todo mundo faz colesterol. Se não fizer, alguma coisa tá errada, né? E a gente tem que poder saber fazer, na verdade, uma avaliação geral dos exames, não é olhar de uma forma isolada.
Então, quando eu olho um exame, né, o lipidograma que a gente chama, eu tenho que ver não só o colesterol total, mas as frações dele. Eu tenho que ver se o LD, se o total está adequado, por exemplo, às vezes o colesterol total está aumentado, porque seu HDL, que é o bom colesterol, está aumentado, não só porque o LDL está aumentado, que o pessoal chama de colesterol ruim, que não é também tão ruim assim, né? Então, quando eu olho um exame, eu vou saber avaliar, né, todas as frações, por isso que a gente pede lá, colesterol total e frações. Aí você tem o total, o LDL colesterol, o HDL colesterol e o VLDL. Quando a gente fala de LDL colesterol, a gente está falando de uma lipoproteína de baixa densidade, de baixo peso, é aquela que é transportada do fígado que vai para a circulação. A HDL, que é já uma lipoproteína de densidade maior, mais pesada, ela faz o inverso, ela pega o colesterol da circulação e vai levar para o fígado. E VLDL é o transportador de triglicérides do fígado para ser utilizado como energia a nível sanguíneo. Então, gente, é importante a gente ter toda essa avaliação. Além do que, eu também tenho que saber se a pessoa tem colesterol por uma questão genética, tem um aumento do colesterol por uma questão genética. Então, muitas vezes, o aumento do colesterol é porque ele fabrica mais do que deveria. Se eu falei para vocês que estão chegando agora, e quem não escutou o que eu falei no início, que 75% do nosso colesterol é formado pelo nosso fígado, o restante, 25% a 30%, é pela alimentação, tá? Agora, tem muitas pessoas que têm uma mutação genética e que fazem mais colesterol. Vocês já escutaram falar, eu tenho um colesterol aumentado porque meus pais tinham, herdei dele, é hereditário e tudo mais. Você vê crianças, né, com colesterol alterado, isso e aquilo. Então, o cuidado que eu vou ter que ter é com o estilo de vida dessas pessoas, porque elas, mesmo com estilo de vida adequado, elas vão ter a vida inteira um LDL, um colesterol já maior, em níveis mais aumentados do que os normais, porque elas têm uma mutação genética que favorece essa elevação dos níveis de colesterol. Além do que, o que eu vou ter? Eu tô só dando noções para vocês poderem ter esse entendimento. Eu também tenho que fazer uma análise para saber, vou fazer uma continha, vocês vão anotar aí. Quando que eu tenho um risco aumentado de doença cardiovascular, se eu olhar isoladamente o colesterol, que não deve ser olhado isoladamente, mas vamos pensar assim. Quando você pegar o seu colesterol total e dividir pelo HDL, que é o bom colesterol, e der isso maior que 3, esse risco é mais aumentado para doença cardiovascular. Se ele der menor que 3, ok. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que ver as frações. O colesterol total aumentou, mas pelo HDL ou pelo LDL? Se for pelo HDL, gente, bacana, que é o bom colesterol, aquele que vai pegar o seu colesterol da circulação e levar para o seu fígado, certo? E aí fazer sais biliares, fazer o que ele tem que fazer. Ok? Então eu preciso ver se é genético, eu preciso ver todas as frações do colesterol, eu preciso ver, fazer essa continha dessa divisão aí para saber se tá menor que 3 ou maior que 3, que é importante, né? E tem que ver todo o histórico familiar, né? Então se é realmente congênito ou não. Quais são os níveis adequados de colesterol? O colesterol total, o ideal é que ele seja até 190. Isso para homens e mulheres. O HDL, que é o bom colesterol, que seja maior ou igual a 40 para homens, mas quanto mais melhor, ou igual ou maior que 45 para as mulheres, isso é o HDL. E o LDL colesterol, a gente busca, né, essa nova diretriz que ele seja pelo menos menor que 100 ou até 100, tá certo? Esses seriam os níveis mais adequados, né, do colesterol total e das frações dele. Agora, será que o LDL aumentado é sempre um perigo? Gente, não é.
ele só vai ser um perigo se ele for oxidado. Por isso que eu tenho que olhar todos os exames, ver se essa pessoa tem outros problemas, né? Se ela tem uma resistência insulínica, se ela já tem um diabetes, se ela tem uma hipertensão arterial, se ela é obesa, se ela é sedentária, se ela é fumante, se ela tem um estilo de vida inadequado, se ela tem se ela é uma estressada. Então eu preciso olhar quem é essa pessoa e aí eu falar, não, olha, esse LDL está aumentado, isso pode ser um fator a mais de risco para ela ter uma doença cardiovascular. Agora, se não é uma pessoa, se é uma pessoa que só tem um LDL aumentado e o restante está tudo controlado, não tenho por que eu me preocupar, não tenho por que eu tomar medicamentos, não tem, porque o problema do LDL estar aumentado é quando ele está oxidado. E quando ele oxida, quando eu aumento radicais livres, e quando eu aumento radicais livres, quando eu sou uma pessoa, oi Fabiana, tudo bem? Quando eu sou uma pessoa que estou inflamada, então quando vocês tiverem alguma situação de perigo no corpo de vocês, né, uma inflamação, você vai aumentar radicais livres e você pode sim aumentar o seu LDL colesterol, ele pode se elevar nessa situação de perigo. Então eu vou dar um exemplo muito tranquilo. Oi Fá, tudo bem? Quando você vê um incêndio e vê lá um bombeiro, você vai falar, o bombeiro tá nesse incêndio porque foi ele que causou o problema? Não, ele tá lá para ajudar. Então o LDL colesterol, ele tá ali para ajudar a inflamação. Agora, se você for uma pessoa que tiver um estilo de vida todo inadequado e tiver um LDL oxidado porque aumentou radicais livres, porque é sedentária, é fumante, é estressada, come mal, aí sim você vai ter problemas com relação a isso. Ai, a feira até. Que legal, olha, a Fabiana tá dando aí um depoimento, falando que ela foi na Natural Tech e o pessoal comentou de mim. Tudo bem que é um assunto totalmente extra, né? Mas eu vou te ajudar, Fabiana, falando sobre colesterol, porque ela ficou preocupada esse mês com os exames laboratoriais dela. Então, eu fiz até a live por conta disso, porque eu falei, como é um assunto que é pertinente, muita gente tem dúvida, então, gente, se você estiver estressada, inflamada, comeu mal, tá sedentária, enfim, todos esses agravantes, todas essas agressões aumentam radicais livres, aumentam o LDL e ele vai oxidar. Aí ele pode se tornar um perigo. Por quê? Porque daí ele vai virar oxidado, ele vai fazer com que os macrófagos, que são as células que vão lá, né, para fazer essas defesas, vão ficar espumosas e aí sim ele vai começar a fazer placas, né, de ateromas nas suas artérias que vão começar a entupir essas artérias. Então, LDL, colesterol, só vai ser um problema para vocês caso vocês estejam com ele oxidado. E quando eu vou oxidar? Quando eu faço um estilo de vida errado, quando eu tô inflamada, quando eu tô com sobrepeso, quando eu tô estressada, aí sim ele vai ser um problema. Deu para vocês entenderem? Caso contrário, não tem problema de ter aumento desse LDL. Tá? Então eu tenho que olhar um conjunto, né? Porque senão o médico olha o isolado, já vai tomar estatinas, porque você tá com o LDL aumentado. E daí eu vou falar até sobre as estatinas para vocês, né? Porque não é assim a torta e direita que a gente vai tomando medicamento. Olha só. Então, falei para vocês que quem tem diabetes, insulina alta, aí sim é problema ter esse LDL aumentado. Então, cuidado com isso. Só para dizer para vocês uma estatística que eu peguei aqui recente, em cada 10 pessoas, 4 pessoas têm LDL aumentado, 40% da nossa população, né? E grande parte dessa população tomam estatinas indevidamente, indiscriminadamente. Infelizmente, é muito mais fácil para o médico prescrever uma estatina do que mudar estilo de vida de uma pessoa. Falar que se ela se alimentar melhor, se ela fizer exercício físico, ela vai reverter o quadro dela, inclusive dos níveis de colesterol. Então, é mais fácil ele prescrever, muito mais fácil. Aí, então, eu tenho essa grande parcela da população,
né, de 40% que tem o LDL, grande parte tomando estatina sem necessidade. E grande parte dessas pessoas, se tivesse mudando a alimentação, elas poderiam estar resolvendo o problema dela desses níveis de colesterol e, além do que, não tendo os efeitos colaterais das estatinas. Isso eu falo para vocês porque eu tenho uma prova viva aqui no dia a dia, na minha prática clínica, né? Quantos e quantos pacientes vêm, né, descabelados porque meu colesterol deu alto, porque não sei o quê. Quando você olha, você vê que não é tudo aquilo e nem é motivo de começar a tomar medicação. Que você ajeitando a alimentação, e agora é sobre isso que eu vou falar para vocês, como que vocês podem melhorar a alimentação de vocês, o que vocês devem evitar para poder melhorar os próximos exames que vocês forem fazer, se caso o problema seja seu. Então, ó, se você que tá me escutando aí, viu? A Vera Castelo, nutricionista. Olá, Vera, tudo bem? O Josi. Bom, enfim, todas vocês que estão aqui me vendo. Se vocês sabem de pessoas que estão fazendo uso das estatinas porque tem colesterol alto, que tem essa implicação, que tem esse problema, gente, manda um aviso para eles assistirem essa parte da live agora, tá? Que o que eu vou falar é super importante, ok? Gente, as estatinas, elas, num primeiro momento, muita gente me perguntou sobre isso, elas nem dão efeitos, né, imediatos. Mas com o passar do tempo, eu tenho uma gama importante de 5 a 10% dos pacientes que tem uma sensibilidade às estatinas. E aí o que acontece? Começa a dar problemas de miopatias, que a gente chama, começa a dar dores musculares. Por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quem acha que o colesterol ele é formado pela gordura que você come? Não é. Gente, sabe por que o colesterol aumenta? Por causa dos carboidratos. Os carboidratos são a grande implicação para aumentar o colesterol. Ele é formado a partir da quebra da glicose. E entre a cascata de quebra da glicose, a gente tem uma coisa chamada coenzima Q10, que segue esse caminho junto. Quando eu dou uma estatina, eu diminuo os níveis de coenzima Q10. E com a redução da coenzima Q10, eu vou ter uma falência energética, dores musculares, fraqueza, indisposição e uma coisa muito comum também que dá com o uso prolongado das estatinas é a esquecimento, né? Essa amnésia que muitos pacientes referem. Então, cuidado com esse risco, Juliana Bombonato. Por isso o meu está alto, com muito carboidrato. Exatamente. Não é porque você come gordura. Vocês vão ver que até as gorduras boas são grandes aliados para quem quer aumentar o HDL e abaixar o LDL. Agora, comeu farináceo, açúcar, é o pão, é o biscoito, é o bolo, é o macarrão. Isso daí é o biscoitinho, é o suco, açúcar, sucos adoçados. Ó, dá uma olhada no rótulo dos alimentos, a gente está recheado de carboidratos por tudo que é lugar. E aí a pessoa joga a culpa, né, no ovo, joga a culpa na carne. Não é o problema de eu comer aquela gordura da carne. Lógico, eu não vou comer aquilo de uma forma exagerada. Mas pior ainda do que aquilo é a gordura trans, a gordura hidrogenada, né? Aí sim eu tô falando de gorduras que são oxidativas, né? Mas o pior de tudo são os carboidratos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles não só vão aumentar o colesterol, como vão aumentar a sua insulina. E se eu tiver essa dupla de insulina alta com glicose alta ou com colesterol alto, aí sim eu estou formando fatores de risco para aumentar doenças cardiovasculares. Porque quanto mais insulina eu tenho, porque comi muito carboidrato, eu vou ficar mais inflamada, mais oxidada, vou oxidar o LDL e colesterol. Deu para entender? Explica por que o carboidrato aumenta o perfil lipídico. Por que os carboidratos? Porque o colesterol, gente, ele é formado pela quebra da glicose. Então, quanto mais carboidratos vocês consumirem, lembra que eu falei que ele é um álcool policíclico? Então, gente, ele é diferente de uma gordura.
Ele é um lipídio que funciona como gordura, mas ele é produzido a partir da acetil-CoA, que é feita lá no ciclo de Krebs, que é feita a partir da quebra da sua glicose. É um processo chamado glicólise. E aí eu vou formar a molécula de colesterol, tá? Lembrando que grande parte dele é formado pelo seu fígado, entendeu? E a outras 25, 30% é a partir do carboidrato que você come. Então, cuidado com as quantidades de carboidratos consumidas. Agora, obviamente que as gorduras prejudiciais para a nossa saúde vão fazer com que também haja maior inflamação e com isso eu vou ter mais prejuízo também quando eu tiver o LDL aumentado. Lembra, ele vai ficar oxidado. Então, os óleos vegetais, ninguém está falando para consumir óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, nada disso. Eles também vão piorar esse fator. Outra gordura que é ruim são as frituras, porque são os óleos vegetais ainda expostos ao aquecimento. Eles vão ficar mais oxidados e aí isso vai aumentar mais radicais livres. Edeleuza Lima 63. Doutora, e as raízes também faz mal? Não. O que não pode e nem farinha branca, não. É o que os tubérculos podem ser consumidos. Comida de verdade, as raízes, gente, elas não são julgadas, elas não são classificadas como carboidrato do mal, tá? Muito embora também eu preciso ter uma adequação. Ah, então é porque é batata doce, eu posso comer um montão? Fazer uma refeição só de batata doce? Fazer uma refeição só de macarrão integral ou só de mandioca? Não, eu tenho que fazer um equilíbrio na minha alimentação. Eu tenho que consumir o carboidrato do bem, que pode ser as suas raízes, uma proteína adequada, de baixa quantidade de gordura. Não vou comer pele de frango. Né? Não tem sentido, vocês estão careca de saber que não é para comer pele de frango, que também tem muito colesterol. Eu não tô falando também para vocês comerem bacon, então nem ao céu nem à terra, né? E nem tô falando para vocês comerem a gordura da picanha, não é isso. Mas você pode comer a sua carne vermelha, ou seu peixe, ou seu frango, ou seu ovo. Tirem essa história da cabeça que o ovo aumenta colesterol. O ovo só aumenta colesterol se ele for frito. Aí a fritura, essa exposição aos óleos vegetais em aquecimento em temperaturas altas é que vão aumentar radicais livres, é que vão oxidar o seu LDL e colesterol. E isso é ruim, tá? Então, lembrando, colesterol é a base de carboidratos, o que eu não posso é aumentar então eu comi muito carboidrato e aí o que acontece? Eu vou estar utilizando alimentos inflamatórios e aí isso que é um casamento perigoso. Gente, então cuidado com isso, né? Então, maionese, excesso de frituras, óleos vegetais, embutidos, isso tudo não vai fazer parte da sua alimentação, né? Porque isso vai ser mais prejudicial. Eu vou somar fator de risco com relação a esse aumento desse colesterol, por conta que ele vai ficar oxidado, aí sim ele vai formar as placas de ateromas. Então, cuidado com isso, tá? E eu já falei com a questão de dar esses efeitos colaterais. Então, antes de começar a tomar as estatinas, doutora Roseli, o que eu posso começar a fazer para melhorar esse perfil, esse lipidograma meu, né? Esses níveis de colesterol, aumentar o HDL, que alguém aí perguntou para mim. Primeiro alimento que vocês vão pôr com frequência. Quando a gente fala de alimento funcional, a gente fala que o alimento funcional é aquele que tem que ser consumido de uma maneira frequente, porque ele tem que ter doses terapêuticas, né? O ativo daquele alimento que vai fazer aquela função desejada, por isso que é alimento funcional, ele tem que estar presente constantemente. Não adianta eu comer hoje e daqui uma semana querer comer outra vez. Então, o que eu quero que vocês coloquem pelo menos uma vez por dia no cardápio de vocês. Farelo de aveia, tá? O farelo de aveia é até melhor que a aveia. A aveia já seria um alimento funcional, o farelo tem mais fibra.
E ele vai fazer com que haja uma redução do colesterol. Ele tem a beta-glucana. Hoje a gente tem a beta-glucana até vendendo pronta, né? Eu não vou fazer, sem fazer propaganda, mas a Naturalis tem beta-glucana, gente, que tem muita fibra, assim como o farelo de aveia tem, mas ela já tem nessa forma de beta-glucana, que é feita a partir do farelo de aveia, e ele vai fazer com que haja a excreção dos sais biliares. Aí eu tenho que fazer mais sais biliares, para isso eu preciso de mais colesterol. Além disso, ele vai fazer a excreção do colesterol, então ele age nas duas vias. E isso tem uma redução incrível, de 1 a 2 colheres por dia de beta-glucana ou farelo de aveia. É um alimento funcional para baixar o LDL colesterol, tá? Oi, Rosane, boa noite. Depois disso, eu vou falar o segundo alimento funcional que vocês não podem deixar de ter no cardápio de vocês, os peixes de água fria. Outra vez, doutora Roseli, você me fala aí desses benditos ômega 3? Sim, senhora, eu não posso deixar de falar que o ômega 3 é fundamental, ele está presente mais nos peixes de água fria e ele vai fazer com que vocês aumentem o HDL. Além disso, ele tem uma ação antioxidante que diminui a peroxidação lipídica, ele vai diminuir o risco desse LDL se oxidar, ok? Então, ele é muito importante. Se você que está me assistindo não tem a possibilidade de comer os peixes de água fria de forma frequente, contínua, numa quantidade adequada, então, por favor, tome cápsulas de ômega 3 de boa qualidade, tá? Pelo menos 2, quem já tem colesterol alto, o LDL tá oxidado, porque eu sei que o paciente ouviu o contexto dele lá, tem resistência insulínica, já tem hipertensão, já tem um ácido úrico alto, já tem uma homocisteína alta, eu tô falando tudo que são marcas PCR alta, tudo isso elevado implica num LDL colesterol também elevado se tiver alto, é também oxidado. Então eu preciso tomar de 2 até 3 cápsulas de ômega 3 de 1 grama ao dia, tá? De boa qualidade, livre de metais pesados, sempre com vitamina E. Então aí eu já falei várias vezes de marcas excelentes de ômega 3. Enfim, olha aqui, muita gente nessa live. Aí, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se tem perguntas, porque aqui, ó. A Juliana já sacou que tá o colesterol dela aumentado porque ela come muito pão. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Aí, veja só. Semente de linhaça. Não vai faltar. Ela também é rica em ômega 3, principalmente você que é vegano e vegetariano, você pode partir para semente de linhaça, já que você não come peixe, né? Além disso, a semente de linhaça, além de inibir a peroxidação lipídica, ela é rica também, tem ômega 3, ela é rica em fibras, e as fibras também reduzem colesterol, gente. Elas vão fazer um sequestro, vão fazer com que haja uma eliminação do colesterol. Isso é super importante. Então elas vão formar um gel e aí com isso elas vão mandar embora, reduzir a absorção do colesterol. Toda vez que vocês consumirem a semente de linhaça, não é para comprar farinha de linhaça. Farinha de linhaça é para usar no bolo, lá na receita. Vocês vão comprar o grão, de preferência dourado, e vão triturar ou hidratar. Aí sim vocês têm boa absorção dele. Caso contrário, eu não vou ter a função que ele deveria ter, certo? Tá? Pode ser a chia também. Muito bem, a chia tem que ser hidratada, porque não dá nem para triturar. Bom, berinjela. Vocês já escutaram falar, ai doutor, eu tomo água de berinjela e meu colesterol baixou, é uma beleza. Mas gente, água de berinjela ninguém merece, né? Porque é muito ruim. Não precisa fazer uso da água de berinjela, você pode comer a berinjela. A berinjela, ela tem dois componentes ativos que vão ajudar na redução do colesterol, que é a cinara e o ácido cafeico. Eles têm essa redução. Eu posso também suplementar, né?
Como eu falei do ômega 3, eu também posso fazer suplementado na forma de extrato seco e cápsula, tintura, tarará. Mas eu posso muito bem, para quem gosta, eu adoro berinjela, comer a berinjela. A casca tem que ser consumida, gente. Além disso, porque a casca tem antocianinas, que já tem um componente para diminuir a oxidação do LDL colesterol. E ela faz redução de colesterol, sim. A gente tem vários trabalhos aí mostrando isso. Então, ó, quem quiser, come frequentemente berinjela. Posso comer na forma de salada, assada, grelhada, ou vou fazer uma pasta de berinjela, vou fazer um babaganuche, enfim, usem berinjela, tá? Por favor. E ainda mais, porque além disso, eu vou falar para vocês que o azeite de oliva, como uma gordura monoinsaturada, ele aumenta o HDL. Então, se eu usar ainda a berinjela com azeite, gente, quer combinação mais legal que isso? Isso vai ajudar muito vocês. Façam mais o uso disso. Ó, peixe, eu comi o salmão, comi a cavalinha, eu comi a sardinha. Aí eu pus também um azeite de oliva. Pode ser a sardinha em lata, doutora? Pode, nem todo mundo quer comprar fresca, mas escorre aquele óleo, põe um azeite de oliva, aí fica legal, né? Usem mais a linhaça no arroz, no feijão, eu ponho até para as crianças, uma colherada na sopa, nas frutas, nas bebidas vegetais, no iogurte, não é nenhum sacrifício. Façam uso constante do farelo de aveia, lembra que tem a beta-glucana? Coloca uma colherada aí no seu iogurte da manhã, na sua fruta. Então é legal, às vezes vocês podem até fazer um mingau com a farelo de aveia, que fica legal. Eu posso fazer bolos com farelo de aveia, eu posso usar na minha sopa. Faz uma sopa, em vez de colocar um outro tipo de carboidrato, usa o farelo de aveia, ele engrossa a sopa, fica uma delícia. Tá? E aí eu uso ele como fonte de carboidrato, fica ótimo, porque a hora que eu usar o farelo de aveia, como é uma fibra solúvel, gente, e é fibra solúvel que reduz colesterol, né? Não, a fibra insolúvel, ela vai melhorar trânsito intestinal, ela é importante também, mas a fibra solúvel, ela vai agir de dois formatos, né? Tanto aí fazendo com que eu faça esse gel e vá embora o colesterol, né? Então eu vou fazer com que eu ache uma redução do colesterol, que eu elimine ele, como também, como elas são alimentos de bactérias do bem, elas vão aumentar triglicerídeos de cadeia curta, e isso também vai fazer uma redução no seu colesterol. Então, olha só a importância de usar as fibras solúveis. E quem são as fibras solúveis? A aveia, como eu falei, esse farelo de aveia é fibra solúvel, né? Eu tenho aí a linhaça triturada, ela vai ser, porque tudo que forma um gel é uma fibra solúvel. Então, eu vou ter muito esse tipo de coisa. Mais do que casca, mais do que bagaço, é a fibra solúvel que vai dar para vocês essa condição de reduzir o seu colesterol, tá? Falei do azeite, que é importante, teve muitas perguntas a respeito de como aumentar o HDL. Além do azeite de oliva, as castanhas, nozes, amêndoas são ricas também, gente, em ômega 3. São ricas que vão diminuir a peroxidação lipídica, que eu falei para vocês. Tem vitamina E, que é um antioxidante que também vai diminuir radicais livres, que vai ajudar também a evitar a peroxidação lipídica. E além disso, elas podem ajudar no aumento do HDL, que é aquela fração boa. Uma outra coisa muito eficiente para aumentar HDL, quer dizer, mais eficiente do que tudo isso, é o exercício físico, principalmente aeróbio. Ele melhora muito o HDL. Eu vejo isso nitidamente. O paciente fala assim, doutora, parei, eu reduzi a caminhada, agora parei, só estou fazendo a musculação. Gente, a musculação é super importante, mas você tem que fazer um cardio. Se você não fizer um cardio, seu HDL não vai melhorar o que ele deveria. Você colocando exercício físico no seu dia a dia, fazendo cardio com musculação, que vai também te ajudar, você vai ver só como o seu colesterol vai ficar lindo. LDL abaixa, HDL aumenta e vocês vão viverem felizes para sempre e saudáveis. É isso que eu quero, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar é sobre o fitoesteróis. Fitoesteróis, gente,
Ele é uma substância, uma molécula muito parecida com a molécula de colesterol. E ele compete para o mesmo sítio de absorção de receptores. Então, é muito comum, às vezes, eu dar, né, nesse primeiro momento, além de mudar a alimentação dos pacientes, dar os alimentos ricos em fitoesteróis e, às vezes, até suplementos, né? Logo depois que ele come, porque ele ele reduz a absorção do colesterol da alimentação que ele esteja fazendo. Então, a gente tem aí como grande fitoesteróis, a gente tem a soja não transgênica, a semente de girassol, o milho, os feijões também, né? O abacate, também grande fonte de fitoesteróis, legumes e verduras. Então, eles são ótimos para baixar colesterol, viu, gente? E devem estar presentes aí de uma forma frequente, como eu falei para vocês. Não adianta eu pensar num alimento funcional uma vez cada tanto, hein? Outra fruta muito legal também, que tem estudos comprovados, até para aumentar o seu HDL, que é o bom colesterol, é a laranja. Além dela ter a fibra, que também pode, ela tem a pectina. Sabe aquela casca branca da laranja? É uma fibra solúvel. Então, ó, você vai fazer o consumo dessa fibra, não é para descascar e jogar fora aquela parte branca. Além disso, a laranja tem esperidina e a naranjina, que aumenta o HDL, tem uma ação antioxidante maravilhosa, viu? E aí, esses são os principais alimentos. Vamos olhar aí, vamos fazer a listinha de vocês, ver se vocês anotaram tudo isso, ó. O que eu falei? Farelo de aveia, peixes de água fria, semente de linhaça, falei da berinjela, da laranja, do abacate por causa dos fitoesteróis, né? Do abacate, dos feijões, que são importantes, das fibras solúveis, aí são super importantes, da soja não transgênicas, das castanhas, nozes, amêndoas. Será que é difícil colocar isso no seu dia a dia, gente? Não é. Coloque isso de uma maneira mais frequente. Uma outra coisa, mas é para ser feito com moderação. Uma taça de vinho tinto também aumenta o HDL, viu? Olha só, mas com moderação, viu, gente? Olha lá. Agora eu vou falar sobre alguns mitos e verdades a respeito do colesterol. Mas antes, deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Silvina Rossi, boa noite. Aqui, vamos ver aqui embaixo. Peraí. Boa noite, doutora. Aqui, ó. TP essencial, é isso, doutora? E no caso de quem está com diverticulite? Não tem nada. Se você fizer a semente de linhaça dentro desses, o único que tem grão aí é a semente de linhaça. Se você hidratar ela e triturar ela bem, não tem problema. Ela vai estar na forma de uma farinha ou na forma de um gel, não tem problema que você tenha divertículo, nem diverticulite, tá? Assim você pode consumir. Não tem mais, vamos lá. Ó, primeiro, pergunta comum, eu já respondi até inicialmente. Doutora, o ovo aumenta colesterol? Não, podem comer ovo, só não pode comer frito, tá? Se você quiser colocar um fio de óleo de coco ou azeite de oliva, aliás, gente, só façam comida com esses dois. E se for uma banha de boa qualidade, sabendo a origem, né? Ok, também dá para ser feito, viu? Não é o problema de aumentar colesterol porque vai usar banha, não é o problema. Se usar com moderação, não tem problema nenhum. Tudo depende para quem, né? E quantidades. E então, ovo, gente, pode comer sim. Além disso, ele é ótima fonte aí de proteína, de colina, de ferro, de vitamina D. Oi, Patrícia. Outra coisa. Dietas... Se eu cortar por exemplo, se eu cortar o carboidrato e começar a comer gorduras, qualquer gordura, eu vou baixar o colesterol? Não, gente, também não é assim, né? Então, o ideal, porque se você comer gordura à base de linguiça, à base só de frituras, à base de bacon, essas coisas não tem sentido, né? Então, o que você tem que fazer? Fazer uma dieta low carb, com carboidratos de boa qualidade, que são as raízes, que são cereais integrais, que é aquele farelo de aveia, aí beleza, com quinoa, de repente, que é um outro carboidrato, com as frutas, ótimo, não suco de fruta, com frutas. E aí usar
a gordura boa, beleza. Vou usar o óleo de coco, azeite de oliva, as castanhas, nozes, amêndoas, coco. Todas essas gorduras têm que ser utilizadas, inclusive, porque elas vão te dar saciedade e você sabe que toda célula, ela precisa de gordura. Seu cérebro precisa de gordura, o seu coração precisa de gordura. Então, ó, aqui a Ivone fala assim, pão só de sementes aumenta colesterol? Depende, vamos pensar juntas. Se você puser uma farinha de amêndoa, farinha de linhaça, colocar ovos, aí tudo bem, sem problemas, né? Se você fizer nesse formato, mas também não adianta, Ivone, você comer isso em grandes quantidades, né? Então você também tem que controlar um todo, o peso, porque se você tiver excesso de peso e falar, não, mas esse pão é low carb, é de sementes, né? Também não vai adiantar, porque você sabe que o excesso da gordura corporal, que é a energia que entra, mesmo sendo de qualidade, não sai, ela vai se depositar na forma de gordura. Se eu aumentar tecido adiposo, eu vou começar a aumentar as substâncias inflamatórias. E aí, se eu tiver um LDL aumentado, eu vou começar a oxidar esse LDL. Então não adianta eu, só porque o pão é low carb, eu comer que nem uma doida, né? Cuidado com isso. Patrícia, pode comer 2 ovos sim, mexidos, sem muita gordura. A Tânia fala, boa noite, doutor, eu tomo civastatina, o meu colesterol é o que a senhora falou, hereditário, faço atividades físicas todos os dias e faço com educação alimentar. Muito obrigada. Então, você vai ter sempre essa questão, mas tem que ficar muito de olho, gente, porque olha a questão que eu falei para vocês das dores musculares, quando o paciente toma, ou tem que tomar obrigatoriamente, eu não estou dizendo que todo paciente não vai tomar mais as estatinas. Tem casos e casos, lógico, sendo prescrita, tem que ser consumida, se for bem avaliada, prescrita, fazer os exames, sempre está colocando isso. Mas mesmo que você tome a civastatina ou as estatinas, você tem que cuidar da base, que é a alimentação, que é o exercício físico, coloca esses alimentos funcionais que abaixam o LDL e colesterol. Eu falei, o cuidado tem que ser para a vida inteira. Né? Então não é só tomar as estatinas e ficar de boa, sem fazer mais nada. Porque chega uma hora, você vai só colher os efeitos colaterais das estatinas, tá? Então é importante cuidar da base alimentar, ficar dentro de um peso saudável, fazer os exercícios, controlar o estresse. Isso é importante, colocar todos esses alimentos funcionais de uma forma muito boa e ficar de olho. Agora, uma suplementação que eu faço sempre com o uso das estatinas é a coenzima Q10. Ômega 3 com Q10 obrigatoriamente, viu? Para evitar os problemas da miosite. E se possível magnésio, para ele evitar as dores. Sem ovos, aveia sem glúten. A Ivone tá falando que não põe ovo? Por que você não põe ovo? Você não pode? Os ovos podem ser substituídos pela linhaça ou pela chia, só se você tiver intolerância aos ovos, né? E aí, ok, o problema do glúten não vem um caso no LDL colesterol, tá? A questão do aumento do colesterol. Só se você tiver intolerância a eles, na mesma coisa a questão dos ovos. Rúbia, qual o tema? A polêmica do colesterol. É isso que eu tô falando hoje. Boa noite, Cristina. Cheguei. Boa noite, bem-vinda, Cristina. Kátia. Cristina, vai ficar gravado? Cheguei agora. Pretendo que fique gravada, tá? Mas aí eu jogo lá pro YouTube. Bom, outro mito aqui. Pessoa magra não tem colesterol alto? Mito, eu tenho muitos pacientes que têm, porque são pacientes às vezes que são magros. Ou porque tem colesterol alto, mesmo magros, porque tem genética, que favorece, é hereditário, né, essa hipercolesterolemia, ou então são pacientes que comem mal, estressados, são magros e têm colesterol alto. Já vi muito isso, ferritina alta, PCR alto, o cara é magro só, mas não é saudável. Aí vai ter colesterol também alto e ruim. Elza, doutora, qual magnésio tomar? Para a questão muscular, o dimalato é bom, eu gosto muito de dar o dimalato, é bem bacana, tá? Ou citrato, ou também de magnésio. Irene, boa noite. Rúbia, boa noite, Nutri, cheguei. Érica, oi Érica, tudo bem? Pretendo que fique gravada, viu Érica? Senão vai para o canal do YouTube. Outra coisa aqui que eu já falei, as fibras eu já falei, que é importante, as fibras elas diminuem o colesterol, e aí era isso que eu ia falar.
esse mito aí, tarará, tarará, é só isso daí. Até vou passar para você, a Rosane tá falando, ó, doutora, o meu colesterol está 220, com certeza é o total, que deveria estar abaixo de 190, né? A médica me passou atividade, mudar a alimentação. Ótimo, meu amor. Aí você vai ver que você vai reduzir, porque 225 é muito sutil e além do que eu tenho que ver as frações do colesterol. Será que seu colesterol total tá alto porque você teve um aumento no seu HDL e não no LDL? Temos que ver isso. E, gente, faz a intervenção alimentar, faz o uso de suplementos que vão te ajudar, como o ômega 3 que eu falei, as fibras, todos esses alimentos funcionais, né? Pode fazer o fitoesteróis, que a gente tem alguns hoje que vende também a base, suplementos à base disso. Você vai ver só, 3 meses, repete o exame. Lembrando, oi Valdelis, tudo bem? Querida, é uma paciente antiga minha, viu, Valdelis? Oi, Valdelis, aqui, ó. Lembrando que a mulher na menopausa vai ter aumento de colesterol. Por que a mulher na menopausa tem aumento de colesterol? Porque colesterol é matéria-prima de hormônios. Se você tiver baixo colesterol, sabe o que acontece? Você implica inclusive na sua fertilidade, viu? Na sua produção de testosterona. Tá vendo só? E aí o pessoal acha que todo colesterol é ruim. Não é, gente. Não é, tá? Então para de ter medo de ter colesterol. É muito mais perigoso você ter insulina alta do que ter colesterol alto. Então a gente tem que ver o todo, saber fazer análise de exames laboratoriais. Isso é importante. Fazer a relação do colesterol total com o seu HDL, né? Fazer, se precisar, a dosagem de lipoproteína, apolipoproteína, ApoA e ApoB também. Outros marcadores de doenças cardiovasculares, a homocisteína, a PCR, triglicérides. Aí sim, insulina. Se é aquele paciente que tem tudo isso elevado, aí até justifica eu às vezes entrar, né, não só com as estatinas, mas como talvez até um glifagem por causa da insulina, com uma medicação. Mas caso contrário, se é uma coisa isolada, pelo amor de Deus, sua alimentação dá conta disso. Peraí, Érica. Tudo bem, Nutrilinda? Estava uma gata. Ó, tá vendo? Dá até pra gente comer, né, com certa moderação, mas fora um pouco do seu habitual, nas festas juninas, quando você faz o seu dia a dia, uma alimentação saudável, você tem isso que eu falei para vocês, né, esses alimentos, no caso de quem tem colesterol alto, no seu dia a dia, não tem problema se no fim de semana, se uma festa junina, você ceder em algum momento, você faz sua lição de casa todos os dias direito, você faz seu exercício. Gente, eu falo para vocês o que eu faço e eu sei que é possível manter peso, é possível ter exames laboratoriais excelentes, não é bons, é excelentes. Se vocês confiarem e acreditarem que a nutrição tem esse poder, por mais que vocês tomem qualquer medicação, se não cuidar da base, da nutrição, se não fizer exercício, não vai ter o resultado que deveria. Então, é isso que eu falo pra vocês. Agora, de vez em quando, quer comer seu docinho, de vez em quando quer comer seu pão, de vez em quando quer comer sei lá o que, tomar sua bebida alcoólica, não é problema. Desde que, na maioria dos dias, vocês tenham um estilo de vida adequado. Eu sou prova viva disso aqui, ó, todos os dias falando isso, vendo os meus pacientes desse jeitinho aí. Aí sim vocês vão ter sustentabilidade. Entenderam, gente? Então viram que não é todo o colesterol alto que é ruim, é só que é oxidado, que os exames laboratoriais têm que ser feitos para quem tem já esse problema a cada 6 meses, com um pouco mais de frequência, que o uso das estatinas não pode ser de uma forma indiscriminada, cuidar, que o estilo de vida de vocês podem ajudar demais essa questão de melhorar, caso você tenha um LDL oxidado, a gente vai evitar que ele se oxide para te dar esses problemas de aumentar o risco de doença cardiovascular, né? Então, tudo isso que eu queria passar para vocês, para tirar esse pânico, né? Essa coisa de, só aumentou um pouquinho o colesterol, já bumba, toma remédio. Não, não é assim. Cuida de forma natural, né? Que isso dá muito e muito resultado para vocês, posso dar certeza. Vou até por aqui, ó,
Eu fiz até um suquinho para vocês aqui como final de live, que eu achei bem legal, que eu sei que vocês adoram. Então vocês podem colocar aí 100 ml de água. Anotem, hein? Ah, nutricionista, ótimo. Ó, obrigada, viu? Olha aí, 100 ml de água, suco anti-colesterol. 100 ml de água, uma colher de sobremesa de linhaça triturada ou hidratada, meia unidade de maçã, que tem também a pectina, que tem antioxidantes maravilhosos, que tem quercetina. Lembra que eu tenho que evitar diminuir os radicais livres. O gengibre, que também tem uma ação anti-inflamatória potente. E uma colher de sopa de farelo de aveia. Gente, bate tudo isso e toma. Delicioso, bem melhor que aquela água com berinjela, viu? Eu posso garantir para vocês. E isso também vai ajudar vocês a baixarem colesterol, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Um beijo grande no coração de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar gravada aí por umas horas no meu Instagram e depois eu coloco ela lá no YouTube, tá bom? Um beijo grande. Quem não fez pergunta? Ah, eu adoro suas receitas. Eu também adoro minhas receitas, sabia? Eu não faço nada que eu não goste e que eu não ache fácil, né, também. Porque ninguém vai consumir um alimento só porque ele é funcional, como eu falei com a questão da berinjela, né? Por que eu não como a berinjela de uma forma muito mais prazerosa do que tomar água de berinjela? Igual aquelas coisas de farinha de maracujá, isso é muito... o que vai reduzir de colesterol é tão pequeno e é tão ruim, gente, é muito ruim. Ivone, vou falar. Então, ó, 100 ml de água, uma colher de sobremesa de semente de linhaça triturada, uma maçãzinha da Mônica com casca, hein? Uma maçãzinha da Mônica, ou meia maçã se for aquela muito grandona, e uma colher de farelo de aveia, entendeu? Oi, Andréia, um beijo! Vamos bater tudo isso e tomar? Isso vai melhorar bastante o colesterol. Lembra que eu falei pra vocês que tem também beta-glucana. Põe no Google aí. Eu vou falar para vocês baixinho. É da Naturalis. É excelente também para baixar colesterol. É um alimento funcional. Mas aveia em flocos não é para comprar aveia, gente, cheia de açúcar, viu? Cuidado. É aquela aveia em flocos, grossinha, grossa, né? Flocos grossos. Quem não pode com glúten, compra sem glúten. Você é... Bom, então, gente, ó... Muito obrigada, um beijo, espero que vocês tenham gostado, um beijo para todos, um carinho muito especial para vocês, até a próxima live, se Deus quiser, uma boa noite, e amanhã eu vou estar na Natural Tech, sem dúvida nenhuma, e vou trazer novidades para vocês. Até, tchau gente, boa noite, tchau, obrigada a vocês, viu?